Juliana. E eu sou a Sofia. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre a constituição do MOSFET de canal tipo N. Basicamente, ele tem quatro regiões de interesse, que uma delas é o body, que também é chamado de substrato, e ela é como se fosse o corpo, ela é a base onde o canal de condução vai se formar, e ela é dopada de silício monocristalino do tipo P. Ela tem como propriedades a baixa concentração de elétrons e uma estrutura cristalina ordenada, que vai facilitar a movimentação dos elétrons e a condução de corrente. A gente também tem o gate, que ele é composto de metais e ele basicamente controla a formação do canal de condução. E ele tem como propriedades uma boa condutividade elétrica e uma boa indução de campo elétrico. Além disso, a gente tem a source e o drain, que são partes bem parecidas. A diferença entre eles é que a source ela fornece elétrons para o canal de condução e o drain ele basicamente coleta os elétrons que vão atravessar esse canal. Ambas são altamente dopadas com silício do tipo N e ambas têm como propriedades a alta concentração de elétrons e uma baixa resistência elétrica. Pode passar. Agora eu vou explicar um pouco do funcionamento do MOSFET tipo N. Pode passar, Raul. Bom, primeiro, a gente tem conectando uma bateria, uma fonte positiva no gate e o substrato, a gente vai fazer com que haja uma condução de elétrons, e aí dessa forma eles vão vai gerar um campo elétrico, pode passar, entre o gate e o óxido que tem entre o gate e o substrato. E esse campo elétrico vai fazer com que os elétrons se atraiam para a parte superior do MOSFET, o que vai fazer com que haja uma concentração maior de elétrons ali em cima. Pode passar. Essa concentração maior de elétrons vai fazer com que aumente a zona de depleção entre o drain e a source, e ao conectar uma bateria, uma fonte de energia entre o drain e a source, a gente vai ter um canal de condução de eletricidade formado devido à DDP que vai existir entre o drain e a source. Pode passar. Dessa forma, assim, a condução elétrica vai acontecer no MOSFET. Pode passar. Agora falando um pouco da fabricação do wafer de silício monocristalino, pode passar. Ela inicia a partir dos bastões de silícios policristalinos que são fabricados no processo que a gente chama de CVD, que é Chemical Vapor Deposition, e ele basicamente a partir disso a gente pega esse material que foi formado e funde ele. A partir disso, a gente insere dentro desse material fundido uma semente de cristal monocristalino de silício, que vai ser a base de orientação em que os meus cristais, o meu material fundido vai grudar e vai se solidificar. Esse processo é o processo Czochralski e ele ocorre a partir de eu insiro a minha semente de cristal monocristalino ali dentro daquele líquido fundido e vou subindo e rotacionando lentamente. A rotação ela ocorre porque é nesse processo que a gente insere a dopagem do silício, então a gente roda o material para ele se solidificando, porque dessa forma a gente garante que a dopagem ela vai ocupar todo o meu sólido de uma forma uniforme. E a gente faz isso até todo o líquido fundido estar sólido. Pode passar. A partir desse sólido que se formou, sólido monocristalino, a gente usa uma técnica chamada Warisol, que basicamente é uma técnica de corte em que vários fiozinhos eles têm material abrasivo grudado nele e a gente corta esse bastão de silício em wafers. E depois desse corte, eles são lixados e polidos e eles chegam no processo final de wafer que a gente conhece. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de fotolitografia. Então, a fotolitografia ela é necessária porque os transistores atuais, eles são nanoscópicos. Então, nós não conseguimos fabricar mecanicamente. A ideia principal aqui é usar a luz. Então, a solução é usar a luz. O conceito central é a criação de uma máscara sacrificial.
Então, essa máscara sacrificial ela é como um stencil de alta precisão. Nós não desenhamos o transistor diretamente, mas nós vamos usar a luz UV para criar um relevo químico que mostra onde os próximos processos vão agir ali no silício. Então, explicando um pouquinho como é que funciona cada etapa do processo de fotolitografia. Na primeira etapa, nós vamos ter a deposição. Então, aqui, o wafer ele é preparado com uma camada isolante de óxido e resina fotossensível uniforme. Na segunda etapa, nós vamos ter a exposição à luz UV. Essa luz UV ela passa pela máscara, que tem o design de circuito, é reduzida por lentes e atinge a resina, enfraquecendo as áreas que foram expostas. Agora, nessa etapa, nós vamos ter a revelação. Então, durante a revelação, o wafer sofre um banho químico e esse banho químico remove aquela resina que estava enfraquecida e expõe o isolante que ficou na região de baixo. Na próxima etapa, nós vamos ter a proteção. Então, a etapa de proteção, né, que é a geração da máscara sacrificial, a resina que sobrou, ela forma o estêncil de proteção física. Depois disso, nós vamos ter a corrosão do isolante. Então, o wafer ele vai sofrer um ataque químico que corrói aquele isolante que estava exposto, e o desenho ele fica gravado, permanentemente na estrutura. E a última etapa, a nossa etapa de remoção, a gente retira a resina sacrificial e o padrão que ficou ali formado pelo desenho é onde ele fica pronto para receber essa dopagem. Falando então um pouco agora sobre a dopagem antes e durante, né? Então, antes a gente vai ter dois tipos. Então, a gente tem a dopagem do tipo N e a dopagem do tipo P. A dopagem do tipo N, ela é adicionada a átomos como fósforo, por exemplo. É onde possui um elétron livre extra que conduz a carga. Já no tipo N, usamos átomos como boro, por exemplo, que tem um elétron a menos. Então, esse um elétron ele vai criar os buracos que agem como cargas positivas móveis. Então, durante o processo de dopagem, nós vamos ter um processo de implantação iônica. Essa implantação iônica, ela ocorre por meio de um acelerador que dispara os dopantes contra o wafer. Então, na microscopia, esse bombardeio ele é um tanto quanto violento. Então, essa violência ela acaba desorganizando a rede cristalina do silício. Por isso, depois a gente precisa de uma etapa de recozimento térmico. Essa etapa ela é responsável por aquecer o wafer e para que esses átomos eles se reorganizem e os dopantes ocupem os lugares corretos. Então, no resultado final, que é onde está nesse desenho à direita, nós temos a criação das junções P e N, que forma a fonte e o dreno do MOSFET. Agora, um pouco sobre o tempo, né, e o ciclo de fabricação. Um wafer ele demora em cerca de 3 meses para ser produzido e ele passa por um processo de mais ou menos 1000 etapas. Esse processo ele é dividido entre a etapa FEOL e BEOL. Na etapa FEOL é onde acontece os ciclos de litografia. Então, é repetido esses processos de litografia e dopagem para construir a estrutura física dos transistores no substrato. E a parte do BO é onde ocorre a fiação central. Então, é onde conecta esses bilhões de componentes, né? Esse processo em um chip moderno, ele possui um chip moderno, ele possui mais ou menos 80 camadas empilhadas, então é um processo muito delicado. Ele precisa ser inspecionado individualmente, ele precisa passar por metrologia, tudo isso antes da etapa de deposição. Então, qualquer erro de alinhamento entre essas dezenas de camada inutilizaria o chip por completo. Por isso que é um processo bem cuidadoso, bem delicado. Por fim, agora eu vou falar sobre o histórico da evolução do MOSFET. Para começar, o MOSFET, que é o transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor,
surgiu entre as décadas de 1950 e 1960, sendo desenvolvido por Mohamed Attallah e Dawn Kang. A ideia principal desse... calma, volta um pouquinho. Isso. A ideia principal desse dispositivo era usar um campo elétrico gerado pelo terminal chamado gate para controlar a corrente elétrica, ou seja, sem contato direto, que já representava uma grande inovação na época. Isso trouxe vantagens importantes como menor consumo de energia e maior facilidade de miniaturização, fazendo com que o MOSFET se tornasse ideal para circuitos integrados e base da eletrônica moderna. Agora pode passar. Com a evolução dos MOSFETs, surge a Lei de Moore, proposta em 1965 por Gordon Moore, que afirma que o número de transistores em um chip dobra aproximadamente a cada 2 anos. Isso impulsionou diretamente a miniaturização dos dispositivos, permitindo maior capacidade de processamento e menor custo por transistor. Porém, ao longo do tempo, esse avanço começou a enfrentar limitações físicas, principalmente quando os dispositivos chegaram à escala nanométrica. Nessa escala começaram a surgir problemas importantes, como fuga de corrente, dificuldade de desligar completamente o transistor, aumento do aquecimento e perda de controle do canal. Além disso, ocorre o chamado efeito de canal curto, onde o gate perde parte do controle sobre o canal e também a maior interferência entre source e drain, o que prejudica o funcionamento do dispositivo. Para superar esses desafios, foi necessário evoluir a arquitetura do MOSFET tradicional, levando ao desenvolvimento do FinFET. O FinFET é uma evolução do MOSFET plano, onde o canal deixa de ser plano e passa a ter formato de uma aleta vertical, formando uma estrutura tridimensional. Isso permite que o gate controle o canal por vários lados, não apenas por cima, melhorando significativamente o controle eletrostático. Com isso, o FinFET consegue reduzir a fuga da corrente, melhorar o desligamento do transistor, diminuir o consumo de energia e aumentar o desempenho. Ou seja, o principal desafio superado em relação ao MOSFET convencional foi a perda de controle do canal em dimensões muito pequenas. Por isso, o FinFET passou a ser amplamente utilizado em processos de fabricação abaixo de 28 nanômetros. Mesmo assim, a miniaturização continua avançando e novos desafios surgem, o que levou ao desenvolvimento de novas tecnologias como o GAFET. Isso. O GAFET, ou Gate All-Around FET, é uma evolução mais recente dos transistores MOS, onde o gate envolve completamente o canal em 360 graus. Diferentemente do FinFET, que controla 3 lados do alerta, o GAFET oferece controle total do canal. Além disso, o canal pode ser formado por múltiplas camadas empilhadas, chamadas nanosheets. O objetivo dessa tecnologia é melhorar ainda mais o controle da corrente, reduzir vazamentos e permitir a continuidade da miniaturização dos transitores. Ou seja, o GAFET busca superar os limites do FinFET em escalas ainda menores, garantindo melhor desempenho e maior eficiência energética. Então, resumindo, o MOSFET possibilitou a base da eletrônica moderna, a Lei de Moore impulsionou sua evolução, o FinFET resolveu os problemas da miniaturização extrema e o GAFET surge como a